Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 27. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meio do Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje nós estamos aqui diante da palavra, deste alimento sólido, um alimento que traz para nós, no dia a dia, o se autoconhecer, o autoconhecimento de Deus, a intimidade aos pequeninos. Como diz os ensinamentos, deixai vir a mim todos os pequeninos, todas as criancinhas, porque é deles o reino dos céus. A pessoa pequena, a pequenina diante de Deus, é aquele coração que se reconhece dependente do Pai, é aquele coração que se coloca diante de Deus com todo o seu agir, o seu falar, diante do seu proceder. E diante deste proceder, hoje o nosso Lectio Divino traz para nós o direcionamento assim. Como eu sempre faço, né, irmãos? Eu pego a palavra de Deus, escuto os nossos padres, livro de estudo, e olha quantas palavras que Deus colocou para nós hoje. Deus nos dá o alimento sólido, dia a dia. Como que Ele nos dá esse alimento sólido? Coloquemos diante de Deus as nossas fragilidades, os nossos defeitos e permitamos o seu projeto em nossa vida. Esse mover eu tirei aqui do diário bíblico. Eram pequeninos não porque Jesus podia manipulá-los mais facilmente. Eram pequenos porque procuravam a Deus e estavam abertos a algo a mais. Então, um coração pequeno é aquele que procura Deus. Está aberto a algo a mais na sua vida, no seu dia a dia. Não fingem saber tudo, não se veem em um pedestal, nem buscam honras mundanas. Os pequeninos são aqueles que têm fome de alimento sólido. Qual que é esse? Quem não precisa de alimento sólido? Os pequeninos são cada um de nós, com as nossas fragilidades, defeitos que permitem que o projeto de Deus, a sua boa nova, tenha lugar nas nossas vidas. Que ensinamento maravilhoso! Nossa querida irmã disse assim: como receber a revelação de Deus? Que a palavra seja sensível a nós. Saborear nos alimentos, nos alimentar, nos curar. Permita a palavra, penetre no seu coração, irmão. Tudo vem movendo junto, toda a palavra, o diário bíblico, ensinamento da irmã. Um padre da nossa igreja disse assim: a palavra revelar é tirar o véu, é olhar o que está acontecendo. Ele deu aquele exemplo daquela maquininha que deixava a foto, que saía aquela que você tinha que colocar contra a luz assim, sabe? E aí você tinha que se fixar os olhos para ver o que estava acontecendo. Mas hoje Deus foi nos dando a graça de revelar mais. Hoje você vê a foto nítida, a gente estamos se assistindo ao vivo, a nitidez, a revelação é isso. Então Deus revela aos pequeninos. Então, diante da minha fragilidade, diante da minha pequenez, Deus conversa com nós e Ele vai nos mostrando o que estava escondido, o que estava ali, que os sábios entendidos... Por que os sábios entendidos não conseguem ver? O orgulho. Não consegue olhar para dentro do teu eu. Então a palavra de Deus hoje nos convida a viver
a verdade na minha vida. É um processo entre eu e Deus. E a pergunta, irmão, que hoje o nosso Lectio Divino faz para nós, diante das nossas fragilidades, qual que é a sua fragilidade? Qual que é o seu defeito? E diante dessa situação, qual que é o projeto de Deus na minha vida? Eu coloquei aqui o meu dia de ontem, e eu luto muito com o excesso do comer, comi ontem mais do que eu tinha falado para Deus que eu ia conseguir. Coloquei aqui as brincadeiras com meu filho, com brincadeiras com palavras assim. A gente brinca, né? Eu e meu filho, assim. Quando fala palavrão, eu brinco assim: quem falar palavrão paga pro outro R$10. É uma brincadeira que a gente faz. Mas era uma brincadeira tentando corrigir e lembrar dos palavrões, sabe? Mas eu percebi que nós já estávamos levando muita brincadeira. Nós vínhamos brincando antes na estrada, fui levar ele para jogar futebol. E nós vínhamos brincando e de repente veio aquela palavra assim, palavrão é um convite para Satanás para entrar na nossa vida. E eu falei ontem, filho, vamos parar com isso, tá legal a brincadeira aqui, mas nós fazia forçando um outro para falar palavrão, para a gente brincar. Mas de uma forma ou outra, Deus foi usando dessa modo de agir, que já estava se tornando errado, para nos autocorrigir e lembrar que palavrão não pode ser dito. Mas é Deus agindo na nossa pequenez, sabe? E ao mesmo tempo eu me falei, não, vamos parar com isso. Aí eu coloquei uma música que nós vimos escutando, a música da igreja, as músicas maravilhosas, ele parou na hora, né? Ele até veio dormindo. Então, irmãos, assim, é isso aí, é o dia a dia, é a correção diária, é você abrir teu coração para a graça, não ter vergonha de falar. Sabe, irmão, o que eu estou dizendo aqui hoje, muitas pessoas vão dizer, você está se expondo, você está expondo a sua vida. Querido irmão, a minha vida é para o meu Deus. Se eu tenho que corrigir, é para o bem da minha casa, é para o bem da minha família. E eu acredito, eu estou nas mãos de Deus, porque eu desejo o tempo inteiro ser modelado por Ele. E que os meus erros, Senhor, as minhas falhas, eu consiga enxergar. Que eu não viva a falsidade no meu coração. Que eu não seja mais um cristão que fique olhando a vida dos outros. Que eu seja um cristão, Senhor, que olhe para a minha vida, que olhe para a minha casa. Que olhe para o meu agir, para o meu falar com meus filhos, para minha esposa. Que eu seja um cristão, Senhor. Que eu consiga ser modelado por Ti a cada dia. Eu tenho erros, eu tenho falhas. Eu peço perdão pelas vezes que eu iludi muitos corações de irmãos, talvez se achando melhor, se achando perfeito. Mas hoje, Senhor, eu consigo entender que a maior graça é olhar para dentro de nós, do meu coração, e entender que eu sou falho e que eu preciso corrigi-la na graça do Teu amor, nos Teus cuidados, com Teu Espírito Santo. Querido irmão, coloca a mão no teu coração, fala, Espírito Santo de Deus, vem agindo. Vai recordando o que você fez ontem, irmão. Aquilo que está nos escuros, que seja revelado. Qual que foi o erro que você cometeu ontem, ou a falha? Talvez foi no teu falar demais, um mau exemplo dentro de casa. A maior graça é ser pequeno. É quando você consegue olhar para os teus erros. Às vezes, irmão, a gente fica olhando só o defeito do filho, da esposa, ou ao contrário, né? Olhando o defeito do esposo, dos filhos, ou o filho fica olhando o defeito do pai. E nós não conseguimos nos conviver com Cristo. Então o alimento sólido hoje nos convida a olhar para nós. Dia a dia, o meu agir, o meu falar. Sabe, irmão, e eu preciso ser exemplo, meu filho. Eu coloquei aqui, na minha oração eu silenciei. Eu preciso ser exemplo de pai. Eu estou brincando como irmão. E ele precisa de um pai mais firme. E tudo isso eu vou viver hoje no meu dia. Trazendo a palavra de Deus, com sabedoria, com amor, rezando por isso. Por isso, Senhor, dai-nos a graça do dia a dia, deste alimento sólido. Eu me coloco diante de Ti,
com as minhas fragilidades. Me coloco diante de Ti, Jesus, com os meus defeitos. E eu permito o Seu projeto na minha vida. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Reze um Pai Nosso, 3 Ave Maria e se deixe ser esse projeto nas mãos de Deus. A tua casa, a convivência com amor, a convivência com o teu eu, a humildade. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.